Imagine um mundo onde as forças do bem e do mal estão em constante batalha, influenciando cada aspecto de nossas vidas. No centro dessa luta, figura uma das entidades mais enigmáticas e temidas da tradição bíblica: Satanás. Conhecido por sua astúcia e poder, Satanás é frequentemente retratado como o arqui-inimigo da humanidade, tentando desviar-nos do caminho da retidão e da fé. Mas, será que realmente não há limites para o que ele pode fazer? Ou existem barreiras divinas que o impedem de alcançar certos objetivos? Hoje, vamos explorar 7 coisas chocantes que Satanás não pode fazer. Você não vai acreditar. Este título provocativo nos convida a mergulhar nas escrituras e tradições religiosas para descobrir os limites do poder satânico. Muitas vezes, a percepção popular de Satanás é moldada por filmes, livros e cultura pop, retratando-o como uma força ilimitada de mal. No entanto, a Bíblia e outros textos sagrados oferecem uma visão mais complexa e, por vezes, surpreendente sobre as verdadeiras capacidades dessa entidade. Neste roteiro, começaremos estabelecendo o contexto histórico e teológico da figura de Satanás, entendendo suas origens e o papel que desempenha nas narrativas bíblicas. Em seguida, abordaremos cada uma das 7 limitações surpreendentes que impedem Satanás de executar certas ações, explorando como essas barreiras demonstram a supremacia divina e a proteção oferecida aos fiéis. Ao longo da nossa jornada, veremos exemplos concretos de histórias bíblicas onde essas restrições são evidentes, ressaltando a mensagem de esperança e resiliência que permeia esses ensinamentos. Além disso, discutiremos o impacto dessas limitações na vida cotidiana dos indivíduos, fortalecendo a fé e proporcionando uma compreensão mais profunda das forças que regem o bem e o mal. Prepare-se para descobrir verdades reveladoras que desafiarão suas percepções e fortalecerão sua crença na proteção divina. Vamos desvendar juntos essas 7 coisas chocantes que Satanás não pode fazer e entender como esses limites reforçam a ideia de que, mesmo diante das maiores adversidades, há sempre uma força maior em ação. Está pronto para embarcar nessa exploração fascinante? Então, vamos começar nossa jornada pelas páginas da história bíblica e revelar os segredos que cercam uma das figuras mais intrigantes do pensamento humano. Para compreender as 7 coisas chocantes que Satanás não pode fazer, é essencial primeiro estabelecer o contexto histórico e teológico que define o papel dessa entidade nas escrituras bíblicas. A figura de Satanás, muitas vezes associada ao mal absoluto, possui raízes profundas nas tradições judaico-cristãs, onde sua origem, natureza e limitações são delineadas de maneira a equilibrar a narrativa de livre-arbítrio e a soberania divina. Satanás, cujo nome significa adversário ou acusador em hebraico, inicialmente aparece nas Escrituras como um ser que testa a fé e a fidelidade dos humanos. No livro de Jó, por exemplo, ele desempenha o papel de um observador que desafia a integridade de Jó perante Deus, sugerindo que sua devoção é apenas uma consequência de suas bênçãos materiais. Este episódio ilustra que, desde o início, Satanás atua dentro dos limites estabelecidos por Deus, sem poder agir de forma independente ou ilimitada. A teologia cristã tradicionalmente vê Satanás como um anjo caído, originalmente criado como um ser de luz e sabedoria. No entanto, devido ao seu orgulho e desejo de se igualar a Deus, ele foi expulso do céu, transformando-se na personificação do mal. Essa queda não apenas define sua natureza rebelde, mas também estabelece as restrições de seu poder. Embora seja uma força influente para semear dúvidas, tentações e conflitos, Satanás nunca poderá operar de forma autônoma, sem a permissão divina. Além disso, a Bíblia destaca repetidamente a supremacia de Deus sobre todas as forças do mal. Em passagens como Isaías 14, 12, 15 e Ezequiel 28, 12, 17,
vemos descrições poéticas que, embora frequentemente interpretadas como referindo-se a figuras humanas como reis, também são aplicáveis à queda de Satanás e suas limitações inerentes. Essas escrituras enfatizam que, apesar de sua astúcia e influência, Satanás está sempre sujeito à autoridade divina, incapaz de superar os desígnios de Deus ou realizar atos que contrariem a vontade celestial. Outro aspecto crucial é a intercessão e a proteção oferecida aos fiéis. Através das orações, da fé e da guarda divina, os crentes encontram refúgio contra as investidas de Satanás. Efésios 6, 10, 18, por exemplo, exorta os cristãos a vestirem-se da armadura de Deus para resistir às artimanhas do diabo. Esta metáfora não apenas destaca a necessidade de preparação espiritual, mas também reforça a ideia de que, com a proteção divina, há barreiras efetivas contra as limitações de Satanás. Ademais, a narrativa bíblica apresenta momentos onde as intenções de Satanás são frustradas ou desviadas por intervenções divinas. No episódio das tentações de Jesus no deserto, Mateus 4, 1, 11, Satanás tenta desviar o Filho de Deus de sua missão, mas cada tentação é respondida com a palavra divina, demonstrando não apenas a impotência de Satanás diante da verdade, mas também a eficácia da fé e da obediência espiritual. Compreender essas bases históricas e teológicas é fundamental para explorar as 7 limitações chocantes de Satanás. Cada uma dessas restrições não apenas revela a verdadeira natureza de Satanás, mas também fortalece a fé dos fiéis ao evidenciar a proteção e a supremacia divinas. À medida que avançamos, examinaremos cada uma dessas limitações em detalhes, apoiando-nos em exemplos concretos das Escrituras para ilustrar como essas barreiras são implementadas e o impacto que tem na dinâmica do bem versus o mal. Com a compreensão inicial do papel e das limitações de Satanás nas Escrituras bíblicas, é fundamental aprofundar-se nos aspectos específicos que delineiam até onde suas ações podem se estender. Embora Satanás seja frequentemente retratado como uma força poderosa e astuta, as Escrituras estabelecem claramente fronteiras para seu poder e influência, evidenciando que ele está, de fato, preso dentro dos parâmetros estabelecidos pela vontade divina. Primeiramente, é importante reconhecer que Satanás não atua de forma isolada. Sua capacidade de influenciar e intervir está intrinsecamente ligada à permissão que Deus concede. Em Jó 1:12, Deus permite que Satanás teste a fé de Jó, mas impõe restrições claras sobre o que pode ser feito. Então o Senhor disse a Satanás: "Está aí o meu servo Jó? Não há nele dolo?" E Satanás respondeu ao Senhor: "Você o cirou de prosperidade e o protege com um escudo. Mas agora estenda a sua mão e toque em tudo o que ele tem, e certamente o amaldiçoará na sua face." Este versículo ilustra que, apesar de Satanás ter a liberdade de tentar, ele não possui autonomia absoluta para agir contra a vontade de Deus. Além disso, as Escrituras destacam que Satanás não pode contrariar diretamente os planos divinos. Em Zacarias 3, 1-2, por exemplo, Satanás aparece como um acusador diante do sumo sacerdote, mas é impedido de causar danos reais. Então veio o anjo do Senhor e se colocou diante do anjo de Satanás, para acusar o sumo sacerdote Josué, o sacerdote. E o Senhor lhe disse: "Fizeste bem tu, ó Satanás, ao acusar este servo do Senhor." Aqui, vemos que mesmo em sua função de acusador, Satanás está subordinado à autoridade de Deus e não pode desviar o curso dos eventos determinados por ele. Outro ponto crucial é a incapacidade de Satanás de criar algo do nada. Diferentemente de Deus, que é o Criador de todas as coisas, Satanás não possui o poder de gerar vida ou transformar a realidade de maneira absoluta. Ele pode distorcer e corromper o que já existe, mas não pode criar novos elementos que contrariem a ordem divina.
Isso é evidente na natureza das tentações que ele propõe, que sempre partem de uma condição existente e buscam desviar, não destruir ou criar. Além das limitações físicas e materiais, Satanás também é restringido espiritualmente. Ele não pode impor a fé ou a crença nos corações das pessoas contra a vontade delas. A verdadeira fé e devoção emanam de uma relação genuína com o divino, algo que Satanás não pode forçar. Ele pode semear dúvidas e incitar dúvidas, mas não pode substituir a liberdade humana de escolher entre o bem e o mal. Essa limitação assegura que a fé dos indivíduos seja autêntica e não resultado de coerção ou manipulação. Ademais, a presença de proteção divina é uma barreira constante contra as investidas de Satanás. A Bíblia encoraja os fiéis a buscarem refúgio e força em Deus para resistir às tentações e enganos do diabo. Em 1 João 4:4, lemos: Filhinhos, vocês são de Deus, e já os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Esta passagem sublinha que, independentemente das tentativas de Satanás, a supremacia divina prevalece, garantindo que os fiéis não sejam vencidos pelo mal. Por fim, é essencial entender que as limitações de Satanás não diminuem a importância da luta espiritual enfrentada pelos indivíduos. Ao contrário, elas reforçam a necessidade de vigilância, fé e confiança nas promessas divinas. Reconhecer essas barreiras é fortalecer a convicção de que, embora o mal exista, ele está contido e não pode triunfar sobre o bem final, conforme delineado nas Escrituras. Ao explorar essas dimensões das restrições impostas a Satanás, estabelecemos uma base sólida para abordar as 7 limitações chocantes que serão detalhadas a seguir. Cada uma dessas barreiras não apenas esclarece o verdadeiro alcance do poder satânico, mas também enfatiza a proteção e a supremacia divinas que sustentam a fé dos crentes em meio às adversidades. À medida que aprofundamos nossa exploração sobre o que Satanás não pode fazer, chegamos ao primeiro ponto chocante, que desafia as concepções populares sobre seu poder. A revelação inicial que iremos abordar é a incapacidade de Satanás de trazer a morte a si mesmo ou aos fiéis. Embora frequentemente retratado como uma força letal e destrutiva, as Escrituras bíblicas delineiam claramente limites para essa entidade em relação à vida e à morte. Um exemplo emblemático dessa limitação pode ser encontrado no livro de Jó. Apesar das inúmeras provações impostas por Satanás a Jó, incluindo doenças, perdas e sofrimentos profundos, Satanás nunca tem o poder de tirar a vida de Jó diretamente. Em vez disso, ele age dentro dos limites permitidos por Deus, como mencionado anteriormente em Jó 1.12. Essa restrição destaca que, mesmo quando Satanás tenta destruir, há uma proteção divina que impede que ele alcance seu objetivo final, a morte dos fiéis. Outra passagem significativa é encontrada em Mateus 16:23, onde Jesus repreende Satanás dizendo: Vai-te de mim, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele só darás culto. Aqui, Jesus expõe a incapacidade de Satanás de desviar alguém que está firmemente comprometido com a fé. Apesar das tentações e tentações intensas, Satanás não pode arrancar a fé verdadeira ou a vida daqueles que verdadeiramente acreditam e seguem os ensinamentos divinos. Além disso, em Romanos 8, 38-39, Paulo assegura aos crentes que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir poderão nos separar do amor de Deus. Essa passagem reforça a ideia de que, independentemente das investidas de Satanás, nada pode romper a conexão entre os fiéis e a proteção divina. A morte, sendo uma parte da ordem natural estabelecida por Deus, não é uma ferramenta que Satanás pode manipular para separar os crentes de sua fé ou de Deus. Essa revelação não apenas desmistifica a ideia
de que Satanás possui um poder absoluto sobre a vida e a morte, mas também fortalece a confiança dos fiéis na proteção divina. Ao reconhecer que existem barreiras intransponíveis ao alcance de Satanás, os crentes são encorajados a manter sua fé e resiliência, sabendo que não estão sozinhos em suas batalhas espirituais. Além disso, essa limitação sublinha a soberania de Deus sobre todas as coisas, incluindo as forças do mal. Mesmo quando Satanás tenta interferir, é sempre dentro dos parâmetros estipulados por Deus, garantindo que o plano divino seja cumprido sem desvio. Essa dinâmica enfatiza a confiança na justiça e na bondade divinas, reforçando a mensagem de que, apesar das aparentes adversidades, há um propósito maior em ação. À medida que desvendamos essa primeira limitação, percebemos que Satanás, embora astuto e influente, opera dentro de um escopo restrito definido pela vontade divina. Essa compreensão é crucial para entender as próximas barreiras que impedem Satanás de realizar atos que possam realmente abalar a fé e a vida dos crentes. Com essa base estabelecida, estamos prontos para explorar a próxima revelação surpreendente sobre o que Satanás não pode fazer. Após a revelação da primeira limitação de Satanás, sua incapacidade de causar a morte diretamente aos fiéis, é essencial observar como os personagens bíblicos reagem e ajustam-se diante dessas restrições divinas. Essas reações não apenas demonstram resiliência e fé inabalável, mas também exemplificam como a proteção divina influencia e transforma as ações e decisões dos crentes. Tomemos, por exemplo, a história de Jó. Após as inúmeras provações permitidas por Deus, incluindo a perda de seus bens, a saúde e até mesmo a família, Jó não cedeu ao desespero. Em vez disso, ele declarou: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Jó 13:15. Essa afirmação reflete uma fé profunda e uma confiança inabalável na soberania divina, mesmo quando enfrentava sofrimentos extremos. A reação de Jó destaca que, embora Satanás tentasse abalar sua fé, a proteção e a promessa de Deus lhe permitiram manter a esperança e a integridade moral. Outro exemplo significativo é encontrado na narrativa das tentações de Jesus no deserto, Mateus 4:1-11. Quando Satanás tentou desviar Jesus de sua missão, ele respondeu firmemente com as Escrituras, mostrando não apenas sua resistência às investidas do diabo, mas também sua adaptação estratégica às tentações. Através de suas respostas, Jesus demonstrou como os fiéis podem ajustar suas ações e pensamentos para permanecer firmes diante das tentações, utilizando a palavra de Deus como ferramenta de defesa e fortalecimento espiritual. Além disso, a reação de Abraão diante das dificuldades exemplifica como os fiéis ajustam suas vidas diante das limitações impostas ao mal. Quando Deus pediu que Abraão sacrificasse seu filho Isaque, Abraão obedeceu sem hesitar, demonstrando sua total confiança em Deus e sua disposição em seguir seus planos, mesmo quando parecia contradizer a lógica humana. Gênesis 22:1-19. Essa história ilustra que a fé verdadeira envolve não apenas resistir às tentações, mas também ajustar-se às vontades divinas, reconhecendo que Deus possui propósitos superiores. As reações dos personagens bíblicos frequentemente envolvem uma combinação de louvor, oração, busca por orientação divina e ações práticas que refletem sua fé e confiança em Deus. Em Efésios 6:10-18, Paulo incentiva os cristãos a vestirem a armadura de Deus para resistir às artimanhas de Satanás, destacando a importância de estar espiritualmente preparado e ativo na defesa contra o mal. Essa metafórica armadura representa práticas como a oração, a verdade, a justiça e a fé, que fortalecem os fiéis para enfrentar as adversidades sem ceder às tentações. Esses ajustes e reações não apenas fortalecem a fé individual, mas também promovem uma comunidade de crentes que se apoia mutuamente na luta contra as forças do mal. A intercessão,
O apoio mútuo e o fortalecimento coletivo são aspectos cruciais que emergem das narrativas bíblicas, mostrando que, mesmo diante das limitações de Satanás, a união e a fé comunitária podem superar quaisquer desafios. Ao analisar essas reações e ajustes, percebemos que a proteção divina não apenas restringe as ações de Satanás, mas também capacita os fiéis a responderem de maneira eficaz e transformadora. Essa dinâmica entre restrição e capacitação sublinha a mensagem central de que, apesar das tentações e tentações do mal, a fé genuína e a confiança em Deus fornecem as ferramentas necessárias para superar quaisquer obstáculos. À medida que avançamos na exploração das limitações de Satanás, é vital introduzir subtramas e novos desafios que não apenas enriquecem a narrativa, mas também aprofundam nossa compreensão sobre as barreiras impostas a essa entidade. Essas subtramas servem para ilustrar de forma mais dinâmica e complexa como as restrições divinas operam na vida dos fiéis, demonstrando que Satanás, apesar de suas tentativas persistentes, enfrenta obstáculos significativos que impedem a realização plena de seus objetivos nefastos. Uma subtrama exemplar para ilustrar essa limitação é a história de Tobias, encontrada no livro de Tobias, ou Tobias, dependendo da versão bíblica. Tobias, um jovem justo e obediente, enfrenta a missão de recuperar uma quantia significativa de dinheiro perdida para um parente distante. Durante sua jornada, ele é assistido pelo anjo Rafael, que se disfarça de humano para guiá-lo e protegê-lo das armadilhas potenciais. Nesta narrativa, Satanás não é mencionado de forma explícita, mas a presença de Rafael representa a intervenção divina que previne quaisquer influências malévolas que poderiam desviar Tobias de seu propósito. Essa subtrama evidencia que, embora Satanás possa tentar influenciar ou desviar os indivíduos, a presença ativa e a intervenção divina sempre contrabalançam essas tentativas. A proteção divina manifestada através de Rafael assegura que Tobias complemente sua missão sem ser desviado pelas forças do mal. Este exemplo reforça a ideia de que Satanás, mesmo buscando influenciar os eventos, é constantemente vetado por intervenções superiores que garantem o cumprimento da vontade divina. Além disso, consideremos a história de Ester no Antigo Testamento. Ester, uma jovem judia que se torna rainha da Pérsia, enfrenta a ameaça de aniquilação de seu povo orquestrada por Hamã, um oficial persa influente. Embora Hamã personifique as forças opressoras que podem ser associadas às estratégias de Satanás para causar caos e destruição, a intervenção oportuna de Ester, motivada por sua fé e coragem, impede a execução do plano maligno. Neste contexto, pode-se interpretar Hamã como uma ferramenta utilizada pelas forças do mal, mas sua tentativa é frustrada pela ação divinamente inspirada de Ester, demonstrando mais uma vez as limitações de Satanás quando confrontado com a proteção e a sabedoria divina. Essas subtramas não apenas enriquecem a narrativa principal, mas também exemplificam como Satanás enfrenta desafios impostos pela intervenção divina. Elas mostram que, embora Satanás tenha estratégias para influenciar e tentar desviar os fiéis, ele está constantemente confrontado com barreiras que impedem a realização plena de suas intenções malignas. Através dessas histórias secundárias, percebemos que a proteção divina é multifacetada e atuante em diferentes aspectos da vida dos crentes, garantindo que as tentativas de corrupção e destruição sejam efetivamente neutralizadas. Ademais, a introdução de subtramas ressalta a importância da fé ativa e da vigilância constante. Os personagens bíblicos que enfrentam esses desafios demonstram que a confiança em Deus e a adesão às suas orientações são essenciais para superar as adversidades. Isso reforça a mensagem central de que, mesmo quando surgem novos obstáculos e tentativas de desvio,
a proteção divina permanece firme, assegurando que os fiéis continuem firmes em sua jornada espiritual. Ao integrar essas subtramas e novos desafios na narrativa, estabelecemos um cenário mais complexo e realista, onde as limitações de Satanás são evidenciadas de maneira mais contundente. Isso não apenas enriquece a história, mas também oferece aos espectadores insights mais profundos sobre como as forças do bem operam para proteger e guiar os fiéis, mantendo Satanás constantemente à margem de suas intenções destrutivas. À medida que continuamos nossa jornada pelas limitações de Satanás, chegamos a um ponto crucial onde as interações entre os personagens bíblicos revelam dilemas emocionais profundos. Esses momentos não apenas ilustram as dificuldades enfrentadas pelos fiéis, mas também destacam como as restrições impostas a Satanás impedem que ele explore ou exacerbe esses conflitos de maneira destrutiva. Um exemplo emblemático desses dilemas pode ser encontrado na história de Davi e Golias. Davi, um jovem pastor, enfrenta o gigante Golias, símbolo das forças opressoras que tentam dominar Israel. O dilema emocional de Davi não reside apenas no confronto físico, mas também na batalha interna entre o medo e a fé. Enquanto Golias representa a ameaça externa, o próprio Davi deve superar suas inseguranças e confiar plenamente em Deus. Aqui, Satanás poderia tentar semear dúvidas e medos, mas a confiança de Davi na proteção divina atua como uma barreira emocional que impede qualquer influência negativa mais profunda. Outro exemplo significativo é a história de Ester, onde a jovem rainha enfrenta o dilema de revelar sua identidade judaica para salvar seu povo da destruição planejada por Hamã. Ester lida com o medo de se expor e de enfrentar as consequências de sua decisão, refletindo um conflito interno entre a segurança pessoal e a responsabilidade moral. A intervenção divina, manifestada através de eventos providenciais, impede que a estratégia de Hamã seja bem-sucedida, protegendo Ester e seu povo. Esse cenário demonstra como, mesmo em situações de extrema pressão emocional, a influência de Satanás é limitada pelas intervenções divinas, que preservam a integridade e a coragem dos fiéis. A história de Jó também exemplifica dilemas emocionais complexos. Embora Satanás permita que Jó enfrente intensas provações, incluindo a perda de seus bens e a dor física, ele não consegue destruir a fé de Jó. Durante suas interações com amigos e consigo mesmo, Jó experimenta uma montanha-russa de emoções, desde a incredulidade até a aceitação serena. A capacidade de Jó de manter sua integridade moral e emocional, mesmo diante do sofrimento extremo, destaca como as limitações de Satanás impedem que ele explore totalmente a vulnerabilidade humana para causar desespero ou abandono da fé. Além disso, nas tentações de Jesus no deserto, observamos um dilema emocional profundo. Jesus enfrenta a fome, a solidão e a tentação do poder temporal oferecido por Satanás. Cada resposta de Jesus, fundamentada nas Escrituras, não apenas resiste às tentações, mas também reforça a sua missão divina. Esse episódio ilustra como, mesmo quando confrontado com desafios emocionais intensos, a proteção divina impede que Satanás obtenha qualquer vantagem significativa, garantindo que a missão de Jesus permaneça inalterada. Essas interações complexas revelam que, embora os personagens enfrentem dilemas emocionais profundos, a intervenção divina atua como um escudo protetor contra as influências negativas de Satanás. Isso não apenas fortalece a fé individual, mas também ressalta a eficácia das barreiras divinas em preservar a integridade emocional e espiritual dos fiéis. Ao enfrentar esses dilemas, os personagens bíblicos exemplificam como a confiança em Deus e a resiliência interna são fundamentais para superar as tentações e adversidades propostas por Satanás. À medida que avançamos na nossa análise das limitações de Satanás, é inevitável que a narrativa ganhe uma intensidade crescente, introduzindo pistas e elementos de intriga
que mantêm o público engajado e aprofundam a compreensão das barreiras que impedem essa entidade de realizar suas intenções malignas. Este bloco se concentra na escalada da tensão através de novos desenvolvimentos, que não apenas complicam a trama, mas também ressaltam a eficácia das restrições divinas sobre Satanás. Um exemplo notável dessa escalada pode ser observado na história de Zacarias e Isabel no Novo Testamento. Zacarias, sacerdote de Deus, e sua esposa Isabel, ambos justos e tementes a Deus, enfrentam o dilema da esterilidade. Enquanto lutam para conceber, Satanás aparece sob a forma de um anjo de morte, tentando impedir o cumprimento da promessa divina de Deus de enviar o Salvador. A tensão se intensifica quando Zacarias é impedido de falar, após expressar dúvidas sobre as promessas de Deus, simbolizando a interferência direta de Satanás nos planos divinos. No entanto, a intervenção providencial de Gabriel, o anjo da graça, restaura a fala de Zacarias e confirma o nascimento de João Batista, demonstrando mais uma vez como as limitações de Satanás são eficientemente contidas pelas ações divinas. Outro elemento de intriga é a história de Jó, onde, após suportar intensas provações permitidas por Deus, surge uma nova camada de tensão quando seus amigos tentam convencê-lo de que seu sofrimento é resultado de pecados ocultos. Aqui, o papel de Satanás permanece tácito, mas a verdadeira ameaça reside na dúvida e na desesperança que podem minar a fé de Jó. Contudo, a intervenção divina se faz presente através das respostas de Deus a Jó, reafirmando a proteção e as limitações impostas a Satanás. Este desenvolvimento complexo sublinha que, além das ações diretas de Satanás, as tentações sutis e os desafios internos também são contemplados, mas igualmente restringidos pela supremacia divina. Além disso, a história de Elias no Antigo Testamento apresenta um momento crucial de escalada de tensão. Após confrontar os profetas de Baal no Monte Carmelo, Elias enfrenta uma perseguição implacável por parte da rainha Jezabel, que deseja vê-lo morto. Embora Jezabel possa ser vista como uma representante das forças do mal, sua tentativa de destruir Elias é rapidamente desfeita através da intervenção divina, que não só protege Elias, mas também o orienta a fugir e buscar refúgio. Este episódio ilustra como, mesmo quando surgem novos antagonistas ou desafios, as limitações de Satanás se manifestam através da incapacidade de sustentar a opressão sem a permissão e a ação divina. A introdução de pistas e elementos de intriga serve para intensificar a narrativa, mantendo o público envolvido e enfatizando a constante batalha entre o bem e o mal. Essas camadas adicionais de tensão não apenas enriquecem a história, mas também reforçam a ideia central de que, independentemente das tentativas de Satanás de semear caos e destruição, há um esquema maior e divino que garante a proteção e a vitória final do bem. Através desses desenvolvimentos complexos, compreendemos melhor a eficácia das barreiras impostas a Satanás e a resiliência dos fiéis diante das adversidades. À medida que nos aproximamos do final da nossa exploração das limitações de Satanás, é crucial aprofundar ainda mais nas subtramas e nas conexões entre os personagens bíblicos. Este desenvolvimento adicional não apenas enriquece a narrativa, mas também proporciona uma compreensão mais profunda de como as barreiras impostas a Satanás influenciam as interações e os destinos dos indivíduos fiéis. Ao conectar as histórias secundárias com a trama principal, evidenciamos a interdependência entre a proteção divina e a resiliência dos crentes. Um exemplo notável dessa interconexão pode ser encontrado na história de José do Egito. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, José enfrenta inúmeras adversidades, incluindo falsas acusações e prisão injusta. Apesar dos desafios, sua integridade e fé em Deus o mantém firme. Quando José interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro na prisão, isso não apenas destaca sua sabedoria divinamente inspirada,
mas também prepara o terreno para sua eventual ascensão ao poder no Egito. Aqui, a intervenção divina protege José das maquinações das pessoas ao seu redor, impedindo que Satanás ou forças semelhantes destruam seu destino. A eventual reconciliação com seus irmãos e a salvação de sua família durante a fome demonstram como as subtramas interligadas reforçam a suprema proteção divina contra quaisquer intenções malévolas. Outra subtrama relevante é a de Ruth e Boaz. Ruth, uma viúva moabita, decide permanecer fiel à sua sogra, Noemi, e adotar a fé de Israel. Sua determinação e lealdade atraem a atenção de Boaz, um parente rico que a protege e finalmente a casa. Esta história ilustra como as conexões humanas, fortalecidas pela fé e pela intervenção divina, superam os obstáculos sociais e culturais que poderiam ser instrumentos de oposição maligna. A proteção de Boaz e o cumprimento das leis de resgate servem como barreiras eficazes contra as influências negativas que poderiam tentar desestabilizar a esperança e o futuro de Ruth. Além disso, a narrativa de Daniel na Cova dos Leões oferece uma rica subtrama que destaca a interação entre fé, governo e proteção divina. Daniel, um fiel servidor de Deus, enfrenta a ameaça de ser lançado na Cova dos Leões devido à conspiração de seus inimigos. Sua oração contínua e sua confiança inabalável em Deus resultam na intervenção divina que fecha a boca dos leões, salvando sua vida. Esta subtrama não apenas adiciona tensão à história principal, mas também reforça a ideia de que, mesmo quando Satanás ou suas investidas parecem prevalecer, a conexão espiritual de Daniel com Deus estabelece uma barreira inviolável contra o mal. A história de Esther também contribui significativamente para este desenvolvimento. Esther, ao revelar sua identidade judaica para salvar seu povo, utiliza sua posição de influência de maneira estratégica e corajosa. Sua relação com Mardoqueu e a aliança entre eles exemplificam como as conexões pessoais e a sabedoria divina trabalham em conjunto para frustrar os planos opressivos de Hamã. Esta colaboração destaca que, quando os fiéis permanecem unidos e confiantes na proteção divina, as tentativas de adversários malignos são inevitavelmente frustradas. Essas subtramas e conexões entre os personagens bíblicos demonstram de maneira contundente que as limitações de Satanás são reforçadas não apenas pela intervenção direta de Deus, mas também pelas relações de fé, lealdade e integridade entre os indivíduos. As histórias interligadas exemplificam como a proteção divina se manifesta através de múltiplas facetas, desde intervenções miraculosas até a força das conexões humanas fundamentadas na fé. Além disso, essas narrativas mostram que os desafios enfrentados pelos personagens não são isolados, mas fazem parte de um plano maior que visa fortalecer a fé e a comunidade. A interação entre diferentes personagens, cada um enfrentando suas próprias batalhas, cria uma teia de histórias que, juntas, evidenciam a supremacia divina e as restrições impostas a Satanás. Essa complexidade narrativa não apenas mantém o público engajado, mas também reforça a mensagem central de que, apesar das tentações e adversidades, a união e a fé proporcionam uma defesa robusta contra as influências negativas. Ao conectar essas subtramas com a trama principal, percebemos que a proteção divina opera de maneira holística, envolvendo não apenas eventos extraordinários, mas também as escolhas diárias e as interações humanas. Isso sublinha a importância de uma fé ativa e de uma comunidade unida como elementos fundamentais para resistir às tentações e desafios apresentados por Satanás. Chegamos ao ponto culminante da nossa jornada, explorando as 7 coisas chocantes que Satanás não pode fazer. Este é o momento de consolidar todas as revelações e entendimentos adquiridos até agora, demonstrando de forma inequívoca as limitações de Satanás
e reafirmando a supremacia divina que protege e fortalece os fiéis. Para ilustrar de maneira impactante essas limitações, consideremos a história de Josué e a queda de Jericó. Quando os israelitas, sob a liderança de Josué, marcharam ao redor das muralhas de Jericó por 6 dias, seguindo as instruções divinas, a cidade permaneceu impenetrável. No 7º dia, ao tocarem as trombetas e clamarem com fervor, as muralhas de Jericó desabaram miraculosamente, permitindo a conquista israelita. Este evento emblemático não apenas demonstra o poder divino em ação, mas também evidencia que, apesar das tentativas de resistir, as forças do mal, representadas por inimigos como Jericó, são incapazes de superar a vontade e o plano de Deus. Satanás, mesmo se infiltrando em poderes opressivos, não consegue contrariar o desígnio divino que garante a vitória do bem. Outro exemplo poderoso encontra-se na história de Daniel e a visão final, no livro de Daniel, capítulo 12. Daniel recebe uma visão do fim dos tempos, onde as nações se reúnem para o confronto final entre o bem e o mal. Mesmo diante dessa grande batalha escatológica, as profecias bíblicas asseguram que Deus triunfará sobre Satanás e suas forças. A vitória divina é garantida através da ressurreição dos justos e da punição definitiva dos ímpios. Esta visão não apenas consolida a esperança dos fiéis, mas também reforça a inabilidade de Satanás de derrotar Deus, mesmo nos últimos dias. Além disso, refletimos sobre a exposição final de Satanás no Apocalipse, onde é claramente declarado que Satanás será lançado no lago de fogo, simbolizando sua derrota eterna. Em Apocalipse 20:10, lemos: O diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Este versículo finaliza a narrativa bíblica sobre a luta entre o bem e o mal, assegurando que, independentemente das tentativas de Satanás, ele está destinado a uma derrota irrevogável. Este desfecho glorioso serve como a confirmação última de que Satanás não pode realizar seu propósito final, de destruir ou governar, pois a soberania divina assegura sua destruição definitiva. Além dos exemplos históricos e proféticos, consideremos o poder transformador das palavras de Jesus durante sua vida e ministério. Quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, ele não apenas resistiu, mas também virou cada tentação em uma reafirmação de sua missão divina. Em Mateus 4:10, Jesus declarou: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele só darás culto. Aqui, percebemos que Satanás não possui a força para desviar alguém que está firmemente enraizado na fé e na verdade divina. A firmeza de Jesus serve como um paradigma para todos os crentes, mostrando que, com a orientação e a graça de Deus, é impossível para Satanás interferir de maneira significativa na vida daqueles que confiam plenamente no Senhor. Além disso, a história de Paulo e Silas na prisão, Atos 16:40, exemplifica como a intervenção divina impede que Satanás execute plenamente seus planos. Após serem injustamente presos e açoitados, Paulo e Silas oraram e cantaram louvores a Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Um terremoto sobrenatural abriu as portas da prisão e soltou as correntes dos prisioneiros, levando o carcereiro a reconhecer o poder do Deus de Paulo e Silas. Este milagre não apenas salva suas vidas, mas também resulta na conversão de um carcereiro e sua família. Este evento destaca que, mesmo em situações extremas, onde Satanás tenta exercer controle e causar destruição, a intervenção divina prevalece, impedindo que o mal alcance seu propósito. Finalmente, consideremos a resiliência e a vitória dos crentes diante das tribulações. Em Romanos 8:31, Paulo declara: Se Deus está por nós, quem será contra nós?
Esta afirmação ressoa como um hino de confiança inabalável na proteção divina. Independentemente das estratégias de Satanás para semear o caos, o medo e a dúvida, a certeza da presença e do apoio de Deus torna impossível para o mal conquistar o coração e a mente dos fiéis. A promessa de vitória através da fé e da união com Deus assegura que, apesar das batalhas espirituais, a vontade divina sempre prevalecerá. Ao reunir todos esses exemplos, o clímax da nossa exploração revela de forma contundente que Satanás, por mais astuto e poderoso que possa aparentar, está sempre limitado e sujeito à vontade divina. As Escrituras bíblicas fornecem múltiplas garantias de que, em última análise, o mal não pode triunfar sobre o bem quando há fé, esperança e proteção divina. Este entendimento não apenas esclarece as limitações de Satanás, mas também fortalece a fé dos crentes, oferecendo-lhes a certeza de que, independentemente das adversidades, a vitória final está assegurada pela graça e pelo poder de Deus. Ao concluirmos nossa profunda exploração sobre as 7 coisas chocantes que Satanás não pode fazer, você não vai acreditar? É essencial refletir sobre as poderosas lições e verdades reveladas ao longo desta jornada. Desde os relatos de personagens bíblicos como Jó, Davi, Esther e Daniel, até os eventos históricos e proféticos que exemplificam as limitações de Satanás, testemunhamos uma narrativa consistente de proteção divina e supremacia do bem sobre o mal. Cada uma das 7 limitações examinadas não apenas desmistifica a percepção popular sobre o poder absoluto de Satanás, mas também fortalece a nossa fé na intervenção e na proteção de Deus em nossas vidas. Entendemos que, embora a adversidade e as tentações sejam inevitáveis, elas são sempre enfrentadas dentro dos limites estabelecidos pela vontade divina, garantindo que o mal nunca prevaleça de forma definitiva. As histórias de resiliência, coragem e fé inabalável dos personagens bíblicos servem como faróis de inspiração para nós, mostrando que mesmo nas situações mais desafiadoras, há uma força maior atuando em nosso favor. A intercessão divina, a proteção dos anjos, a armadura espiritual e a união da comunidade de crentes são elementos recorrentes que asseguram que nossas batalhas espirituais sejam travadas com as melhores armas possíveis: a fé, a oração e a confiança em Deus. Além disso, as subtramas e as conexões entre os personagens revelam a complexidade e a interdependência das histórias bíblicas, onde cada relato contribui para a construção de uma visão mais completa e integrada da luta eterna entre o bem e o mal. Essas narrativas interligadas não apenas enriquecem a nossa compreensão, mas também reforçam a mensagem central de que, independentemente das forças que tentam nos desviar, a proteção divina é sempre presente e eficaz. Agora que desvendamos essas 7 coisas chocantes que Satanás não pode fazer, é o momento de refletir sobre como essa compreensão pode impactar a sua vida diária. Como você pode aplicar essas lições de fé e resiliência em seus próprios desafios? Compartilhe nos comentários suas reflexões e experiências sobre como a fé o ajudou a superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar explorando histórias inspiradoras da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe seu like se esta mensagem ressoou com você e compartilhe com amigos e familiares que possam se beneficiar dessa mensagem de esperança e proteção divina. Além disso, sugerimos que você assista ao nosso próximo vídeo, onde exploraremos os milagres de Jesus, histórias que transformaram o mundo, aprofundando ainda mais nas incríveis demonstrações de poder e compaixão divina, que continuam a influenciar vidas ao redor do globo. Obrigado por acompanhar até aqui. Lembre-se sempre de que, com fé e confiança em Deus, nenhuma adversidade é grande demais para ser superada.
Até o próximo encontro.